Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo sobre o treinamento informativo baseado nas determinações da NR10. Vamos dar uma olhada no texto da norma. Eu estou te apresentando aqui tanto a norma que está em vigor, a de 2019, quanto a que deve ser publicada ainda esse ano, em 2021. Elas são basicamente distintas na questão da designação, da indicação de aplicação aos tipos de trabalhadores. Na versão atual, ela privilegia aqueles trabalhadores que trabalham de forma direta, indireta e na proximidade, mas não define muito bem quem seriam essas pessoas. Já na versão nova, esse treinamento é mais direcionado, esse objetivo da norma é mais direcionado àqueles trabalhadores que estão indicados no inventário, no programa de gestão de riscos ocupacionais. Ou seja, isso permite que em ambientes distintos nós tenhamos um tratamento diferenciado em função de cada utilização. Então, o texto que está sendo proposto na de 2021 é um pouco mais abrangente. Vamos ler então. Essa norma regulamentadora, primeiro é de 2019. Essa norma regulamentadora estabelece as condições mínimas, objetivando implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que exercem direta ou indiretamente, que interagem em instalações elétricas ou em serviços de eletricidade. Já no texto sugerido, ele fala sobre garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores expostos aos fatores de risco decorrentes do emprego da energia elétrica, observando as prescrições do Programa de Gerenciamento de Riscos, ou seja, muito mais específico. Cada local, cada unidade, uma empresa com várias unidades, cada unidade pode ter uma caracterização de riscos diferente em função daquele programa específico. Mas o que é, então, o perigo? O perigo, combinação das condições que estão presentes e que têm o potencial de causar ou contribuir para que um evento ou um risco ocorram. Então, o perigo, na verdade, é uma grandeza física. A eletricidade, a altura, o confinamento, enfim, são perigos que são identificados e a ANR específica daquele perigo verifica quais são os riscos e propõe as medidas de controle. Aonde? Em que sentido eu devo controlar o risco? Para segurança, garantir a segurança do trabalhador, garantir a saúde do trabalhador, garantir e proteger efeitos nocivos ao meio ambiente e introduzindo um conceito da saúde financeira. A saúde financeira e patrimonial é muito evidente nos dias de hoje. Um acidente de trabalho que pode entrar no Facebook em 5, 10 minutos da ocorrência pode fazer com que as suas ações despenquem no mercado financeiro. Então, esses riscos, devido a um acidente do trabalho, principalmente na eletricidade, precisam ser revistos. O que vem a ser o perigo, então? Gente, vocês não precisam ficar assustados, porque esse crocodilo é de madeira, tá? Então a criança tá segura, ela pode estar sofrendo alguns arranhões, o perigo aí é a madeira, tá? Então ela pode sofrer arranhões e tal. Mas a gente precisa entender que o crocodilo é um perigo. Para mim, ele não representa nenhum risco, porque eu não estou exposto a ele. O crocodilo está lá no Pantanal e eu estou aqui no Rio de Janeiro, bem distante dele, graças a Deus. Mas ele é um perigo, a gente não pode esquecer isso. Nós aqui, nesse momento agora, estamos cercados do perigo da eletricidade. A eletricidade está cercando aqui no computador, nas instalações, na infraestrutura, enfim, nós estamos cercados pelo perigo, mas todo este perigo está sob o controle. O projeto de eletricidade aqui no local onde eu estou definiu, fez as características básicas necessárias para que eu estivesse seguro.
né, seguro na ausência de risco. Então, se eu não resolver ir consertar uma tomada, trocar uma lâmpada, eu não estou exposto ao perigo. Então, os riscos aos quais a gente está necessariamente expostos é uma combinação das características físicas desse perigo e de como eu vou ao encontro dele. Então, a natureza física, a gente precisa identificar as características do processo. Quais são as características físicas do processo eletricidade? Tensão e corrente. Um bom técnico não mede voltagem nem mede amperagem, porque são termos leigos. As grandezas a serem medidas são tensão e corrente. 220 volts é a tensão elétrica. 10 amperes é a corrente que passa do circuito. Voltagem e amperagem a gente aceita que um repórter fale, mas um técnico eletricista não. Como eu vou me expor a esse perigo? A proximidade, o quão perto eu estou desse perigo. Aí sim, os riscos serão inerentes em função da aproximação. Então a intensidade, a duração, a frequência com que eu faço essa tarefa, os contatos com o perigo são importantes e vão me definir o risco. O risco, então, é uma consequência dessa exposição, tanto na minha saúde, quanto ao patrimônio, quanto ao meio ambiente. A relação que se busca, que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança buscam, é reconhecer o perigo, identificar quais são as suas grandezas físicas, como eu vou me expor, e cabe às NRs, então, apresentar as medidas de controle suficientes para mitigar o risco. Nesta relação que está sendo apresentada, a gente caracteriza que o risco é proporcional, diretamente proporcional à grandeza do perigo, à intensidade da exposição, o que é bastante razoável. Quanto em 13.800, os riscos são muito maiores do que em 220. Então, a intensidade do perigo é proporcional ao risco. Se eu estou no chão e a rede está a uma distância segura, eu não tenho tantos riscos, a não ser que essa rede caia. E aí eu estou me expondo ao perigo. E a proposta? O que a proposta das NRs, de uma forma geral, fazem? Apresentar as medidas de controle para mitigar o risco. E a gente vê nesta relação que a medida de controle é inversamente proporcional ao risco. Isso significa, quanto maior for as medidas de controle, menores serão os riscos. É inversamente proporcional. Quais são os riscos, então, que estão associados à eletricidade? O contato direto, o contato indireto, o contato, então, com uma superfície energizada. Muitas vezes, essa superfície energizada está involuntariamente. Algum defeito de isolação fez com que essa superfície ficasse energizada. Então, eu tenho aquele contato direto, onde eu sei que eu estou lidando, um quadro de distribuição, eu sei que aquela parte está energizada. Então, eu posso ter um contato acidental com a parte energizada intencionalmente ou então por algum defeito. Um dos principais defeitos e causas de acidentes hoje na indústria é a exposição ao arco elétrico. A exposição ao arco elétrico vai ter um capítulo à parte nesse nosso treinamento. E a exposição a campos eletromagnéticos. A gente sabe, da história da eletricidade, que todo condutor imerso em um campo eletromagnético pode gerar uma corrente. Ele gera mesmo uma corrente. Então, eu posso estar trabalhando num circuito que está desenergizado, porém, a influência de um campo eletromagnético pode fazer com que esse circuito se reenergize. E eu estaria exposto a esses tipos de problemas também. Então, nós temos aí o arco elétrico, o contato com partes energizadas e as induções eletromagnéticas. Se a gente for avaliar cada figura dessas, no arco elétrico, além da presença de uma temperatura altíssima, o arco elétrico pode atingir temperaturas em torno de 10.000 graus. E, além disso, ele projeta partículas metálicas em alta velocidade sobre o elemento. Então, o arco elétrico é um capítulo à parte desse nosso treinamento.
O contato com as partes energizadas, voluntariamente, involuntariamente, dentro de casa, o perigo da eletricidade é tão grande que muito provavelmente você não conheça ninguém do seu círculo de amizade que já não tenha levado um choque. A indução eletromagnética, todo condutor percorrido por uma corrente gera um campo. E ao contrário, todo condutor imerso em um campo magnético conduz uma corrente. E além disso tudo, nós temos aqueles riscos adicionais. Não são riscos causados diretamente pela eletricidade, mas que são uma consequência de um contato direto, de um contato indireto, que são as quedas de níveis diferentes. As pessoas estão trocando uma lâmpada em cima da escada, levam um choque, se assusta e cai. Instalações em espaço confinado, instalações elétricas em áreas classificadas, os riscos atmosféricos. O Brasil hoje é um dos países com o maior índice serálnico do mundo, né? O maior índice de quedas de descargas atmosféricas, a presença de umidade, as próprias condições climáticas, o vento, o excesso de vento, você não trabalha em altura, você numa torre, numa rede de distribuição, as condições climáticas são vitais nessas situações. Como nós falamos, a NR10 também estuda a parte de aproximação, não só as características físicas, mas como eu me aproximo do ponto energizado. Então, a NR10, nessa versão de 2019, que é a versão que está em vigor, ela se preocupou muito com a exposição ao contato físico, ao contato direto. Ela não considerou as áreas limites de extensão de um arco elétrico. A gente vai ver já numa figura seguinte uma consideração da NFPA sobre as questões do arco elétrico. Então, basicamente, esse ponto energizado representa, na verdade, o lugar geométrico. Esse é o lugar geométrico da superfície energizada. Ok? Esse ponto energizado apresenta uma determinada tensão. No entorno desse ponto energizado, então, surge aquilo que é chamado de zona de risco. Para cada nível de tensão, eu tenho um raio para caracterizar a zona de risco. E da mesma forma, eu considero que no entorno da zona de risco, eu tenho a zona controlada. Essa zona controlada é menos rigorosa do que o pessoal quem vai trabalhar na zona de controle precisa de medidas de controle de risco menores do que quem vai trabalhar na zona de risco. Os raios desses círculos são função da tensão do ponto energizado. Na área externa às zonas de controle, eu tenho aquilo que é chamado de zona livre. Então, essa avaliação com a intensidade da corrente, da tensão e das respectivas distâncias de segurança. Eu posso melhorar essas zonas de controle com a interseção de um bloqueio. Por exemplo, a placa de bloqueio a chapa, né, da tampa que protege os barramentos de um quadro de distribuição. Eles controlam as zonas de risco e as zonas de controle em uma determinada área. A partir daquele ponto, eu tenho uma extensão da zona livre. Tá aí, essa é a tabela que está na NR10. Tá? É uma tabela em kV. Então, para a gente ter só uma ideia, nas tensões menores de 1 kV, de 1000 volts, o raio da zona de perigo, da zona de risco, é de 20 centímetros e da zona de controle 70 centímetros. Já em 13.800, a zona de risco vai a 38 centímetros e a zona de controle a 1,38 m. Se a gente olhar aí esse trabalhador que está na escada, a luva, as mãos dele estão numa determinada zona. Porém, a mão direita dele tem uma ferramenta e essa ferramenta está invadindo a zona que é considerada a zona de controle. Então, na verdade, a ferramenta dele está entrando na zona de risco. A ferramenta é considerada uma extensão
do corpo. E é muito comum, por exemplo, um montador de infraestrutura eletromecânica que trabalha com canaletas, com um eletroduto, ele pegar esse elemento do chão, esse elemento metálico, condutor, ele coloca no ombro para carregar, e quando ele se vira para fazer o transporte e a movimentação, a parte de trás está entrando, saindo de uma zona e entrando em outra. Isso precisa ser muito bem caracterizado na avaliação dos riscos da tarefa. Mais de 80% de todos os acidentes elétricos são resultado de um arco elétrico e a combustão das roupas. Queimaduras fatais poderão ocorrer a distâncias de 3 metros, isso dependendo da energia incidente. A energia incidente num ponto elétrico é calculado, e ele é calculado em função do nível de curto-circuito que é dado de projeto e o tempo de interrupção da proteção. Essa conjunção desses dois fatores é que vão dar a energia incidente e vão realmente definir a distância que segura. Não sei se você consegue observar aí no gráfico de baixo, esse é um experimento que foi feito em laboratório para diversos tipos de curto-circuito. E existem uma graduação, uma régua graduada, onde os cientistas, onde os técnicos avaliam que para cada tipo de energia incidente, qual é o alcance que esse arco tem para que delimite uma região segura. Então vamos ver aqui então o que a NFPA fala. Caracteriza também o ponto de risco, que é o lugar geométrico dos pontos energizados, no seu entorno a zona de risco, a zona de controle, e cria uma outra área, que é a fronteira de proteção contra o arco elétrico. Para essa fronteira, ela precisa ser calculada. As pessoas só estarão seguras após essa zona de proteção contra o arco. Então, a gente tem a zona livre. Então, aqui é para a gente depois da aula. Vamos baixar e ler a NR1 atualizada 2020 nesse site da ENIT. E esse artigo muito bom da revista O Setor Elétrico de Risco ou Perigo. Eu acho que é uma leitura muito legal para as pessoas que estão iniciando esse treinamento de NR10. E assistir os seguintes vídeos. A percepção do risco. A gente precisa avaliar bem essa percepção, porque no mesmo ambiente, dependendo até do tipo de profissionais, da idade dos profissionais que estão naquele local, as percepções podem ser distintas. E esse vídeo eu acho que caracteriza muito bem isso. O mecanismo do choque elétrico ali está muito bem descrito nesse link desse vídeo que a gente tem aí. É um vídeo lúdico, né? Um desenho bem divertido, eu acho que dá para ver. A segurança nas instalações elétricas é um vídeo muito legal, falando exatamente sobre o tema que nós estamos abordando. E é um vídeo da Abracopel, é um vídeo de 1h30, tá? Foi na verdade uma live sobre segurança, e está descrito, é um monólogo de 2 ou 3 engenheiros que falam sobre a trajetória da segurança elétrica no Brasil, como nós chegamos ao dia de hoje, desde os primórdios, lá da criação da OIT, onde o Brasil se filiou como membro fundador, e até os dias de hoje, o que vem acontecendo. Eu acho que é bem legal e você vai gostar. No próximo vídeo vamos discutir um pouco sobre as medidas de controle, sobre a aplicação, os campos de aplicação, as fases de aplicação da NR10 e tal. A gente se vê lá. Obrigado.